Oi, gente, voltei. Agora já arrumei aqui, dá pra ver? Agora é a outra parte de um assunto que eu gosto muito, que é a parte de analisar o comportamento. Agora é que a gente vai conseguir saber, a maioria dos autistas não são verbais, né? A gente pode fazer isso com qualquer pessoa, tá? O analista do comportamento usa essa tríplice contingência aqui, tá? Pra tudo. Na terapia, meu namorado ele briga comigo. A gente usa isso para conseguir explicar direitinho qual que é a função do brigar do namorado, tá? Vou fazer, só que olhando para o autismo é bem mais legal, por quê? Porque ele não sabe se comunicar. Então, nós vamos verificar isso, já que ele não consegue se comunicar, e nós vamos modificar o ambiente dele para não ter a crise ou a birra, né? Bom, então não sei se vocês viram a live anterior que eu fiz, nesses segundos atrás. Eu expliquei sobre o que é ABA, eu expliquei o que é comportamento respondente operante, de forma bem simples, de forma muito resumida. Como eu disse, essa pós-graduação, o doutorado, são anos, são meses, é muito mais complexo, mas eu precisei falar porque para a gente conseguir entender esta parte, eu tinha que falar um pouquinho da parte anterior. Sobre, mas por que isso aqui funciona? Porque tem uma base científica antes disso. Agora é a parte que eu vou pegar um exemplo daquela Fernanda, sabe, que você viu, Sara? Que ela falou que o filho dela, ela tem uns comportamentos na rua, né? Eu acho que ela vai comentar isso. Se ela comentar, você me fala? Fernanda, né? Você falou que seu filho faz alguma coisa no ônibus. Então, se você puder já escrever, dá Ctrl+C, Ctrl+V e joga, senão eu peço para minha filha olhar lá, tá? Enquanto isso, você não digita, pra gente poder ver como que analisa, né? Eu tinha colocado uma observação na live anterior, que eu falei que era muito importante, mas eu acabei pulando e não falei. Que em 1987... recentemente, né? Exatamente 32 anos, vai fazer 33, eu sei porque eu nasci nessa data, por isso que eu decorei, né? O Lovaas, ele fez um estudo com ABA. Então ele pegou os conhecimentos que eu passei anteriormente e ele pegou um grupo de crianças com autismo, fez as linhas de base, fez as análises, fez os gráficos, montou intervenção para todos, capacitou os pais, que essa é a parte importante, né? E ele viu os resultados. Então, por que o ABA tem resultados eficazes no autismo? Porque uma das únicas pesquisas que tem resultados foi o Lovaas que fez, e é recente. Por isso que no Brasil pouco se fala, no Brasil tem pouca coisa. Não é porque é recente. O autismo já é recente. Antigamente o autismo não tinha no DSM. As crianças eram chamadas de retardadas, elas eram jogadas em hospícios. Você lembra aquelas fotos feias das crianças amarradas? Eram as nossas crianças. Por quê? Porque antigamente não era produtivo, jogava lá. Hoje a gente sabe que é um transtorno neuronal e a gente pode estimular na infância para não ter esse quadro de prejuízo no futuro. É por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para quê? Se todos nós, os pais, terapeutas, professores, souberem disso, a gente consegue diminuir os prejuízos do autismo, tá? Tudo bem por aqui? Alguma pergunta? Não? Então eu vou pedir para minha filha olhar aqui no grupo rapidinho, porque o que eu vou fazer agora? Eu coloquei aqui, que a gente chama de tríplice contingência, é a base do ABA. A Fernanda colocou no grupo que o filho dela tem alguns comportamentos para ir no ônibus. Tá no grupo do Conhecer Autismo, é um textão escrito Fer. Não tá aí? Não, no grupo. Ela também jogou no grupo. Só um minutinho. Por quê? Porque, bom, Sara, vem pra cá. Depois eu faço então pra ela. Se ela estiver vendo isso, eu acho que ela vai colocar de novo nos comentários, você lê. Eu vou colocar então um exemplo pra vocês entenderem. Tá, então eu coloquei aqui embaixo. O que a gente sabe é que o comportamento inadequado, ele acontece, ou qualquer comportamento,
acontece por conta do ambiente. Lembra que eu falei na live anterior? Se minha mãe entra aqui e ela atrapalha a minha live, eu vou fazer o quê? Não sei. Eu não sei porque não aconteceu. Mas eu sou nervosa. O que eu posso fazer? Pô, mãe, oxi, você vai entrar aqui? Você sabe que... Ó, comportamento inadequado. Dá pra modelar esse comportamento, né? Então, o que eu colocaria aqui? O comportamento inadequado, o que aconteceu antes desse comportamento e o que aconteceu depois, tá? Nós sabemos que todo comportamento, sabemos por conta das pesquisas que eu te falei, do Lowas, das pesquisas do Skinner, do Pavlov, que os comportamentos, eles são mantidos por conta de um reforço, por conta de algo, alguma coisa aconteceu, né? Pode ser pela punição, pela extinção, que eu vou explicar depois, né? Mas é algo que funciona, né? Então, ele me puniu, eu vou deixar de fazer o comportamento, né? Isso aí a gente vai ver depois. Só que a gente sabe que existe, a consequência pode ser para conseguir atenção, para ter acesso a algum item, vou falar do autismo, tá? Por fuga ou esquiva de demanda ou reforçamento automático. Para cada função dessa é uma intervenção. Por isso que quando as mães me falam, meu filho faz isso, isso, isso. Se você não me dá a análise, se você não me dá todos esses detalhes, eu não sei qual é a intervenção que eu vou te passar. Por quê? Porque se for atenção, a intervenção é uma. Se for acesso a item, a intervenção é outra. Se for esquiva de demanda, é outra intervenção. Se for reforçamento automático, então é completamente diferente. Essa reforçamento automático é a mais difícil de fazer a intervenção. Tá, gente? Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que destrinchar numa outra aula, porque aqui é o mais difícil. Tá? Bom, então a ideia aqui, a gente vai ver se é uma crise ou se é uma birra. E eu vou explicar um pouquinho depois, né? Eu vou colocar aqui do comportamento, então, de uma aluna. Então, eu já fiz a minha análise. Deixa eu fazer aqui. Vou desenhar uma coisa assim. Então, eu percebi na minha análise, sem interferência nenhuma na escola, que ela, é um exemplo, né? Ela grita. Então, eu percebi que ela grita, ela chuta, ela bate, ela se joga, tá? Muitas outras coisas. Aí eu anotei isso. Isso aí é para vocês fazerem em casa, vai funcionar. Anotem os comportamentos inadequados que ela faz. Aí, depois que você levantou os inadequados, faz o registro. Então, a minha aluna, ela gritou 11 vezes em 4 horas, ela chutou 5, ela bateu, que seja 13, e ela se jogou 3 vezes. E aí, o que eu vou fazer? Disso aqui a gente gera um gráfico. Então, se isso aqui foi dia 11/3, o que a gente tem? A gente tem gritar, bater, né? E a gente gera um gráfico das coisas, né? Vai ficar assim, você joga no Excel. Ficou horrível o meu gráfico, mas fica assim. Então, se você analisar todos os dias... Deixa eu cortar aqui. Se você analisar todos os dias, você tem o quê? Uma análise. Você tem a linha de base dela. Você vai ter, então, esses gráficos. Você pode jogar no Excel. Você vai anotar os comportamentos, anotar a quantidade, a data, jogar na planilha do Excel e fazer um gráfico. É fácil, não tem por que não ter este gráfico, os terapeutas não terem. É simples, só tem que saber, é isso que tem que fazer, não tem dificuldade nenhuma. Gerou o gráfico, a gente vai analisar, bom, o que é que eu vou observar, né? Aí você escolhe um, observa e faz o quê? Análise funcional. Então, eu vou colocar aqui, eu vou analisar o gritar, bater, às vezes acontece tudo junto. Geralmente ela se joga, bate e chuta, tá? Aí, neste caso, você pode colocar no comportamento, fez os 3, tá? Aqui também tem a parte de qual foi a intensidade, quanto tempo durou, só que eu não vou passar isso para vocês, que tem quem fazer isso é a psicóloga.
É a analista do comportamento que tem que fazer. O que eu quero que vocês entendam é que vocês podem ver isso em casa, né? Vocês podem montar em casa e entregar para a sua psicóloga, já mastigadinho, só para ela te dar a intervenção baseado nas funções dos comportamentos, né? Essas são as funções. Não tem muito o que errar. Então tá, eu vou colocar aqui. A minha criança, ela gritou. Aí geralmente aqui a gente coloca, gritou mais ou menos 1 minuto, né, alta, foi bem alto, assim, gritou alto, ficou 1 minuto lá gritando. Aí eu fiz uma análise, aí você vai colocar isso, gritou, aí são vários, é um debaixo do outro, ele gritou, aí gritou de novo 1 hora, eu tô observando só o gritar, né, aí mais ou menos 2, assim vai fazendo. Aqui, o que aconteceu antes do gritar? Vamos colocar aqui, foi na escola, né? Então aqui é na escola. No caso de vocês, você vai colocar na sua casa, tá? Na escola, a professora se aproximou e deu uma atividade. Tá? Então essa aqui é a minha análise. A professora veio, se aproximou da atividade, gritou 1 minuto, foi uma frequência alta. Qual que foi a consequência? A professora se afastou. Beleza. Aí aqui gritou que não sei o que. Professora se aproximou e falou. Faz a atividade. Gritou por 2 minutos em alta intensidade. O que a professora fez? Professora falou, não grita. E se afastou. Bom, gente, a ideia é, você vai fazer essa análise muitas vezes. Você vai ter várias dessas. Por quê? Porque no final você consegue ver qual que é o padrão dela. Então, olhando aqui, só esses dois, né? Que se a Fernanda colocar o dela, a gente coloca o dela. Olhando aqui, só esses 2 casos, o que você acha que ela estava... Qual que é a consequência do gritar? Lembrando que o autista não é verbal, né? A forma de se comunicar dele é gritando, neste caso. Tem uns que bate, tem uns que morde, né? Cada caso é um caso. Então, a gente está analisando essa minha aluninha aqui. Ela gritou. A professora se afastou quando teve a atividade. E aqui, ela gritou de novo, quando a professora se aproximou e entregou a atividade. A professora se afastou. Vocês acham que ela está gritando por atenção, por acesso a algum item? Ela quer algum item? Porque ela está querendo fugir de uma demanda? Ou porque é um reforçamento automático? O que vocês acham? Ela tem uma demanda, né? A professora trouxe uma atividade. Ela grita, a professora se afasta e ela não faz a atividade. Pode ser por atenção? Não sei, talvez, porque aqui a professora falou. Só que a gente precisaria de muito mais dessas análises. Só que ela falou uma vez aqui só. A maioria das coisas foi o quê? A professora se afastou. O que essa criança está querendo dizer com o gritar dela? Ela está querendo o quê? Fuga ou esquiva de demanda. Ela não quer essa atividade. Ela está querendo dizer aqui, eu não quero fazer a atividade. Se ela grita e a professora se afasta, funcionou? Funcionou, né? Ó, aqui é uma setinha para cima. Nos 2 casos, funcionou. Ou seja, o que parece é que toda vez que ela grita, ela consegue o que ela quer. Ela vai parar de gritar? Não vai. Por quê? Se ela grita e ela consegue afastar a demanda que ela não quer, ela vai gritar sempre. Tá, então, pensando nisso, vou apagar aqui, tá, gente? Para poder escrever alguma coisa se eu quiser. Então, pensando nisso, a gente já identificou, lembrando que quem vai fazer a intervenção e a análise é o psicólogo comportamental especialista em aba e autismo, tá? Então, qual que seria a nossa intervenção? A nossa intervenção seria baseada em quê? Na fuga
ou na esquiva de demanda. Tá, Natália, mas o que eu faço? Bom, você pode usar o quê? Você consegue mudar o comportamento da criança? Não, eu não consigo alterar o comportamento de alguém. Só se eu posso mudar o antecedente, eu posso mudar a consequência, né? Essa é a base da intervenção. Aí o psicólogo ele vai anotar isso, ele vai analisar, vai identificar a função que a gente acha que é fuga e esquiva de demanda com essas duas observações. O certo seria muito mais, para a gente ter certeza do que é. Então a gente vai fazer, essa é a parte importante, a gente vai fazer um protocolo de conduta para essa criança. Então, o que a gente pode fazer? Bom, eu não quero que ela grite mais. Eu posso fazer duas coisas. Vai depender da análise dessa criança. Eu posso ter identificado que essa atividade é chata demais ou é difícil demais e ela não quer fazer. Ela só não consegue falar. Pô, não quero fazer, é chato, né? O que eu posso fazer? Eu posso selecionar reforçadores da criança, que é o que tem que fazer no começo, que eu faço aquele curso do PEI, né, que é para fazer o ensino individualizado, o plano de ensino individualizado na escola. É baseado nisso aqui. Então, se a gente sabe todos os reforçadores da criança, que depois eu vou fazer uma live só disso, eu consigo saber as atividades que ela gosta, o que ela gosta de fazer. Então, eu vou adaptar a minha atividade na sala de aula para quê? Para ela não gritar. Então, ela está falando aqui para mim que ela não quer fazer atividade. Pode ser que seja uma atividade muito chata. Então, se eu alterar o antecedente, se eu alterar aqui com a atividade legal, e eu perceber que ela para de gritar, já funcionou. Então, o meu protocolo de conduta pode ser adaptar, que isso aqui é sempre, tá, gente? Adaptar a atividade com coisas que ela goste, né? Com coisas que ela goste. Aí pronto, eu adaptei as atividades com coisa que ela gosta, ela parou de gritar quando a professora vem. Ou seja, na hora que eu for fazer a minha linha de base de novo, ela já não está gritando mais. Ou seja, eu vou pegar, depois que eu fizer a intervenção, eu vou mostrar para os pais, olha pais, ela não está gritando tanto mais. Ou seja, funcionou adaptar a atividade? Funcionou. Então, legal. Só que outra coisa também que é importante que a gente pode fazer. Se o gritar dela é uma forma de se comunicar, porque ela não fala, porque é uma das perguntas, minha filha não fala, minha filha não é verbal. Como que a gente pode ensinar para ela, então? A gente pode fazer o quê? Adaptar a atividade, mas introduzir o quê? Uma comunicação alternativa. O que é uma comunicação alternativa? Qualquer coisa que não seja de verbalizar. Eu posso entregar figuras, eu posso digitar no tablet, eu posso fazer libras, né? Alguma coisa que seja alternativo do verbal. Eu posso fazer. Então, aqui a gente já tem uma intervenção, não tem? A gente vai usar o antecedente. Como? Adaptando a atividade. E aqui? Tem como fazer uma intervenção também? Também tem. Como? Usando a comunicação alternativa. Toda vez que ela gritar, a professora vai ter um papelzinho escrito, não quero. Então, quando ela gritar, a professora que já está treinada nisso, ela vai pegar o cartãozinho e vai falar, eu entendi, você não quer. E pode ser, o cartãozinho, gente, pode ser feito no pente, um X vermelho. Não tem vermelhinho? A Fernanda... Fica aí. Ela tá mandando? Fica aí, vai. Não precisa vir com ela. O que a Fernanda falou? Ela falou, comportamento, empurrar as pessoas na Legal, então peraí. Entendi, a Fernanda já mandou o dela. Tá? Então aqui, ó, um cartãozinho com um X vermelho. Pode ser um X, pode ser o que eu uso bastante, né? Eu uso um círculo assim com um traço. Porque quando ela quiser... Bom, então esse aqui eu não quer. Então esse aqui eu não quer. E esse aqui eu quero.
Porque quando eu quiser, se eu ensinar ele que o verde é o bom, o vermelho é o ruim, eu posso fazer algum desenho dentro depois para ele entender, toda vez que tem essa bola vermelha cortada, significa não. Por quê? Porque o autismo ele é muito bom em figuras. Então, com figuras, você pode ter certeza que depende de cada autista, mas geralmente é muito rápido, ele vai entender. Por quê? Porque isso aqui cansa, gente. Gritar cansa. Gritar cansa, desorganiza, não é legal. Ele só grita porque ninguém ensinou ele a se comunicar diferente. É a comunicação dele. Então, todo o comportamento do autismo é uma forma de se comunicar, como de qualquer outra pessoa. Mas no caso deles, eles não se comunicam. Quem que tem que ensinar isso? Somos nós, não somos? Não tem, esse aqui é o padrão deles. Eles estão certos, está funcionando, eu vou continuar fazendo. Né? Isso aqui eles aprendem quando são bebês, né? Quando o bebê chora, a mãe não vai lá dar um leite, a mãe lá, não, tá com fome, tá com sono, vem aqui. É um aprendizado que eles têm. Então eles aprenderam que isso funciona. Se continuar funcionando, vai ser pro resto da vida. Então, a partir de hoje, é o que eu sempre falo, que a Maíra Gaiato sempre fala. A partir de hoje, nenhum comportamento inadequado vai servir como forma de comunicação. Então, ele gritou, você vai dar uma comunicação, você vai alterar. Isso aqui não funcionando, você não vai, se você não tiver isso aqui, deixa a atividade na frente dele, não vai mais tirar. Por quê? Tirando a atividade depois do grito, o que acontece? Você reforça. E ele pode ter certeza que ele vai continuar gritando lá em casa. Então, se a mãe não reforça o gritar na casa dela, porque a mãe não sai do pé, não, você está gritando, mas vai ter que fazer. E ele faz em casa. Aí chega na escola, a professora se afasta. Por quê? Ela tem 30 alunos, está atrapalhando, eu entendo como é difícil, mas de qualquer forma, continua mantendo este comportamento. Por isso que eu sempre falo, é o tripé. É em casa, é nas terapias. Então os terapeutas também têm que saber que ninguém mais vai deixar gritar. Porque quando é criancinha, dá para sustentar o gritar, gente. Quando a criança cresce e tem 20 anos de idade, pensa essa criança te batendo, te mordendo. Por isso que a intervenção precoce é a melhor. A Sara falou que a Fernanda... Vou apagar aqui, tá, gente? A Sara falou que a Fernanda já respondeu, né? E eu vi que ela respondeu bonitinho, né? Ela respondeu falando dos comportamentos, né? Qual que é os comportamentos dela? Empurrar as pessoas na fila e querer sentar na guia. Vamos lá, então comportamento inadequado, empurrar as pessoas, empurrar e querer... Vamos ver o empurrar primeiro, né? Tá, o que acontece antes de empurrar? Onde que ela tá? Esperando o ônibus terminar, no terminal. Esperando o ônibus. O que acontece depois que ele empurra? Segura pelo punho e não deixa ele sair de pé. Tá, segura pelo punho. E Tá. fala que não pode. E falo não pode. Tá, então a gente tem aqui. É por atenção? O que será? Pode ser, né? Porque ela segura ele e fala não pode. Pode ser. É acesso a item? Talvez, né? Porque ele quer... Na verdade, ele está esperando o ônibus porque ele quer sentar em primeiro, né? Era um negócio assim, né? Na guia. Não, mas acho que sentar na guia é porque ele quer ficar sentado. Acho que ele não quer ficar em pé esperando. Por isso que tem que analisar, né? É fuga e esquiva de demanda? Não sei se teve uma demanda aqui. Não é reforçamento automático, né? A gente tira aqui. Aí que a gente precisaria? Várias dessas análises. Então, tenta toda vez que isso acontecer, você preencher isso que aconteceu, né? Se você não segura pelo punho e fala que não pode, o que ele faz? Ele vai, acho que ele chega a empurrar, né? Legal. Então, depois eu vou pegar o seu caso e a gente faz junto, porque eu preciso de mais informações aqui. Mas vamos supor que isso acontece sempre, né? O que eu falaria aqui? O que eu faria? Faria um treino de espera. Porque o que parece que ele não sabe esperar. Então, eu usaria o quê? Eu coloquei aqui, ó, previsibilidade. É aqui. Por causa das rotinas. Eu usaria, se eu fosse a psicóloga dele, né? Neste caso, eu faria
Não tá aqui. Atividade, adaptar atividade. Vou apagar. Não, porque isso aqui era do outro caso, né? Fala, o que ela falou? Ela falou que ele quer subir em qualquer ônibus que para. Ele quer ficar sentado e não tem hoje. Entendi. Várias coisas, né? Ele quer sentar, tem que ser do jeito dele, né? Então teria que pegar todos os casos. Cada caso é um caso. Mas o que eu acho que está acontecendo? Ele não sabe esperar, ele não sabe que as pessoas acham ruim, né? O que eu faria, né? Neste caso que eu acho que é por conta de acesso aí, ele quer alguma coisa, né? E não acho que é por atenção, né? Eu acho que ele realmente quer fazer do jeito dele, né? As intervenções que eu faria uma lista de reforçadores dele, né? Ela falou que ele não sabe esperar mesmo. Reforçador potente. Isso daqui, ó, é importante. Eu entenderia o que é que ele mais gosta. Vamos supor que ele gosta de chocolate. Então, eu não vou dar chocolate. Lembra na live anterior que eu falei que tem que deixar ele em privação? Ele só vai ter o chocolate se ele se comportar bem. Então, o chocolate aqui, é um exemplo, é o reforçador potente. Por quê? Porque faz tempo que eu não dou. Então, eu sei que ele vai querer. Isso é uma das tentativas, né? Então, aí a psicóloga ela faz uma intervenção, se não der certo, reformula. Eu estou pelo quadro, né? Teria que ter muito mais informações, mas aqui eu posso pensar, bom, eu tenho que esperar ele, eu tenho que ensinar ele a esperar e tenho que explicar para ele que não pode fazer aquilo, porque eu tô achando que ele só quer fazer o que ele quer, né? Então ele precisa de lista de reforçador potente. Eu faria uma história social. Aí eu iria no Paint ou no PowerPoint, eu faria uma história que seria assim, né? Quando eu pego o ônibus, eu tenho que esperar na fila, né? Aí quando eu espero na fila, minha mãe fica feliz e eu ganho chocolate. E aí eu explicaria para ele assim, antes de ir, né? Eu faria também um treino de espera. E esse treino de espera, eu começaria em casa. E aí na rua, a gente faria, eu posso usar um que a gente chama de... Não precisa ficar dando chocolate para ele na hora. A gente faz uma cartelinha com várias... algo que ele gosta. Vamos supor se ele gosta do Sonic, né? Então eu faria vários rostinhos do Sonic. Então eu começaria o treino de espera em casa e faria a história social e já tem um reforçador potente, né? Então o treino de espera vamos supor que o nome dele seja João, né? João, espera. Ele sabe que tem um chocolate na mão. Ele esperou 1 segundo, eu entrego o chocolate. É um exemplo, tá? Pode ser qualquer coisa, pode ser um brinquedo, pode ser o que ele gosta, pode ser a cosquinha. Eu tô falando do chocolate porque fica mais fácil, porque some, né? Não preciso arrancar da mão dele. E aí ele começa a entender que ele esperou. Então, depois de novo de alguns tempos, João, espera 1 segundo, já entrego. E eu vou aumentando esse treino de forma gradativa até ele começar a esperar bastante. Por quê? Porque ele já entendeu que ele só vai receber aquele reforçador potente quando ele esperar. Se ele não esperar, ele não recebe. Ele vai ficar sob controle, porque ele quer muito. Ele está em privação, é o que ele mais gosta. Então, começaria o treino de espera em casa. E aí eu faria as fichinhas, vamos supor, depois que ele entendesse que ele escuta o comando de esperar, ele tem que ficar parado e ele ganha, eu já introduziria naquela fichinha dele, que é pra gente não ficar dando reforço na hora, a gente faz uma fichinha, que a fichinha, vamos supor, ela é comprida assim, aí você coloca vários velcros, aí você coloca alguma coisa que ele gosta, vamos supor que ele gosta de um solzinho. Aí você fala, espera, e aqui você coloca um desenho de chocolate. E aí você fala, João, espera. Aí ele esperou, você coloca o solzinho. Espera um pouquinho, João, espera. E ele esperou, você dá mais uma figurinha. Aí você faz de novo, João, espera. E aí ele vai esperar, você dá mais uma figurinha. Aí você faz, João, espera. Aí você dá mais uma figurinha. E aí ele sabe que ele já está sob controle do reforçador potente, que a gente viu na live anterior, que reforçador potente aumenta a probabilidade de resposta. Porque a ideia depois é você não precisar mais fazer isso. Por quê? Porque ele já aprendeu que espera, ele tem que esperar, porque ele se comportou,
né? Então você pareia com uma comida e depois você vai tirando. Aqui é um processo de tirando, né? Então você poderia fazer esse treino em casa, você poderia fazer um treino de espera, né? Você pega esse potente, você faz a história social e vai explicando para ele, né? Ah, toda vez que eu me comporto, minha mãe fica feliz e eu ganho chocolate, muito bem, né? Olha, filho, quando a gente vai pro ônibus, a gente tem que esperar, né? Isso a gente pode fazer. E esse treinozinho aqui, porque aí quando você for na rua com ele, você vai andar com isso. Então ele vai ficar nervoso para ir, ó, filho, espera. Aí você já treinou ele há 10 segundos, né? Aí ele esperou, você coloca. Aí ele começa a ficar agitado, filho, ó, você quer o chocolate? Espera. E você vai fazendo isso, tá? Isso é uma forma de fazer essa intervenção. Eu acredito que aqui já ajudaria muito, mas tem que começar a treinar em casa. Aí você começa a treinar em outras filas. Você pode fazer fila em casa, você pode fazer brincadeira de fila. Ó, filho, você coloca umas cadeirinhas e fala, olha, a gente tem que ir no ônibus. Ó, filho, isso aqui é um ônibus, vamos fazer. Aí faz uma fila, fala para os seus pais, para sua família ficar em filinha e ver se o treino de espera está funcionando em casa para depois tentar ir para lá. Se depois que você fizer isso tudo, que está perfeito, não funcionar, o que o psicólogo comportamental faz? Apaga tudo e faz de novo, tá? Geralmente é assim, né? Na análise do comportamento analisou, montou uma intervenção, tá todo mundo fazendo isso, então é todo mundo, gente. Então você vai entregar essa intervenção para todos os terapeutas na escola, porque todo mundo vai ensinar ele a esperar agora com as fichinhas de comportamento. Funcionou todo mundo? Isso vai generalizar, tem que generalizar, porque é ciência, funciona. Se fazendo tudo isso, você viu que não é simples, fazendo tudo isso não deu certo, apaga tudo e analisa tudo de novo, tá bom? Aí depois eu pego o seu caso e a gente conversa para ver se tem mais alguns detalhes, mas eu acredito que isso aqui já funciona, já funcionou com muita gente, por conta do reforçador potente. O autista faz... Oi, peraí. Tá. É um comportamento que o autista tem para conseguir alguma coisa. Essa é a birra do autista. Se você vê aqui que empurra, chora, é tudo para conseguir alguma coisa, é porque ele quer alguma coisa, porque ele não sabe falar. Então, na birra, o que a gente faz? A gente tem que ensinar comunicação alternativa, a gente tem que trabalhar o antecedente e tem uma coisa que a gente chama de extinção de comportamento que eu vou explicar depois, tá? Mas o importante é identificar o que é uma crise, uma birra. Então você viu que birrinhas assim, eu choro, a gente faz aquelas intervenções. Ou continua mostrando a atividade para ele perceber que não vai mais funcionar aquele comportamento. Agora, a crise. Então ele começou a gritar, né? Ele começou a gritar, uma alta frequência. O que aconteceu antes? Mudamos o caminho. Mudamos o caminho. Ele começou a gritar. Aí o que a mãe fez? Voltou para o caminho. Estou falando aqui caminho na rua, né? Você sempre faz esse caminho para ir para a escola. Aí hoje aqui você fez esse caminho. Aí ele começou a gritar. Porque isso acontece. E aí, o que o pai fez? Voltou e fez o caminho certo. O que aconteceu? Aqui eu quero dizer que é o caminho certo. Então, aqui a gente está fazendo o caminho certo. O que está acontecendo? Continua gritando. Pais tentam acalmar. Não funciona. Pais tentando acalmar. Tá gritando ainda. Você vai fazendo um monte de coisa. Gente, às vezes isso daqui, ó, é uma crise. Aqui ele entrou em crise. Por quê? Porque não importa o que você faça na consequência, não tá diminuindo. E demorou mais ou menos 40 minutos para isso passar. E você mudou o caminho, e você deu o item tangível, você deu atenção, não funcionou. Às vezes, isso aqui é um quadro de crise. Por que é um quadro de crise? Porque os autistas, eles têm um processamento neural diferente. Eles são rígidos, eles são inflexíveis. Então, as rotinas, elas têm que ser
muito previsíveis. Quando quebra a rotina, eles podem entrar em crise, eles não sabem lidar com aquilo. É uma explosão sensorial, né? Uma sobrecarga sensorial. Então, quando acontece uma crise, não tem o que fazer. Você tem que parar e acalmar o autista. Tem várias técnicas de acalmar. Nesse caso, você está no carro, você só tem que ficar do lado dele e esperar passar. A importância também é o seu rosto calmo. Fica calma também. Porque se você fica preocupada e fica, não, o que você tem? Para de chorar. Ele olha para você e fica mais desesperado ainda. Tem que treinar, gente, o rosto calmo. Né? Várias vezes eu tomo mordida, cabeçada, eu tô assim pra criança, tomando as mordidas. Por quê? Porque eu não quero mostrar para ela que aquilo está me afetando. Quanto menos ela ser afetada pelo ambiente, melhor. O autista ele muda muito o comportamento por conta do ambiente. Então fica calmo. Fala, filho, eu entendi que você ficou nervoso, tá tudo bem. Né? Espera aquilo passar. E o que você vai ter que fazer depois? Quando for mudar o caminho, essa é a importância. Avisa ele, né? Avisa. Por isso que é importante esse ABC. É importante a gente conhecer o nosso filho, porque se ele sempre entra em crise quando muda o caminho, às vezes ele é muito rígido, então ele vai precisar de mais história social. Você vai ter que fazer treinos com ele de mudar a rotina. Filho, quando muda o caminho, às vezes é legal, porque você conhece locais novos. Faz esse cérebro criar novas outras conexões. Assiste o filme das conexões, o vídeo das conexões neuronais que eu fiz. Então, a birra, você faz aquele monte de intervenção. Na crise, não tem muito o que fazer. É uma crise sensorial, é uma sobrecarga. Ele não consegue lidar, não adianta o que você faça, ele está mais forte que ele. Tá? A birra é para conseguir coisas, é uma estratégia para conseguir coisas que ele quer. A crise não é estratégia, ele não consegue parar, não dá. É o organismo dele, ele fica muito nervoso, é uma sobrecarga. Tá? Então a crise no autismo pode acontecer por mudança de rotina, porque ele está acostumado de um jeito, é o cérebro dele que funciona assim, ninguém ensinou ele a lidar com isso e ele se desorganiza. Ou também por sobrecarga sensorial, um som muito alto, se ele for sensível, um som alto, o barulho, o frio, né? Isso pode dar uma explosão sensorial nele e não consegue controlar. Eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Alguma coisa? Bom, gente, então essa live ficou bem grande, eu dividi ela em duas por causa disso, né? Então a gente aprendeu um pouco a analisar comportamento. Isso daqui é o que os terapeutas ABA têm que fazer sempre. As intervenções que eu coloquei têm que ser muito bem estipuladas. Eu vou fazer uma live mostrando mais ou menos como que faz a intervenção, como que tem que estar feito para os pais conseguirem replicar e treinar todo mundo que está envolvido para conseguir o mesmo objetivo. Lembrando que é ciência, então todo mundo fazendo de forma correta vai dar o resultado correto, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado e beijo, tchau!